Nunca vá até o sítio, Fernanda. Prometa-me que você nunca irá lá. Estas foram as últimas palavras do meu marido, em seu leito de morte. Eu sempre respeitei seus desejos, mas após 3 anos de sua partida, a curiosidade me consumia. Eu fui, e o que encontrei lá mudou completamente minha visão sobre o homem com quem compartilhei 27 anos da minha vida. E me fez entender o porquê ele queria que eu nunca fosse lá. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Me chamo Fernanda Moraes e aos 58 anos ainda me considero uma mulher de espírito jovem, apesar das rugas que se aprofundam no espelho e dos cabelos que começam a pratear. Por quase 3 décadas fui casada com Eduardo, um homem reservado, mas amoroso à sua maneira contida. Nossa vida juntos foi tranquila em nossa casa em Belo Horizonte, onde ele trabalhava como engenheiro e eu como professora de português no ensino médio. Eduardo faleceu após uma batalha de 2 anos contra um câncer no pâncreas. Durante aqueles meses de sofrimento, muitas coisas foram ditas entre nós, confidências sussurradas nas madrugadas em que a dor não o deixava dormir. Mas nada foi tão enfático quanto seu pedido sobre o sítio que havíamos comprado há mais de 20 anos em uma região remota de Minas Gerais. Fernanda, me escute com atenção, ele disse, segurando minha mão com a pouca força que ainda tinha. Seus olhos, afundados em olheiras profundas, fixaram-se nos meus com uma intensidade que me assustou. Prometa que nunca irá ao sítio depois que eu partir. Venda-o se quiser, mas não pise lá. Por favor. Prometi, é claro. Como negar algo a um homem moribundo? Especialmente meu marido, que raramente me pedia qualquer coisa. Mas aquele pedido estranho ficou alojado em minha mente como um espinho. Por que a insistência? O que poderia haver naquele lugar que me fez prometer jamais visitá-lo? Nos 3 anos que se seguiram à sua morte, reorganizei minha vida como pude. Aposentei-me da escola, passei a frequentar um grupo de viúvas que se reunia semanalmente para conversas e atividades. Tentei reconstruir uma rotina, mas o mistério daquele sítio continuava a me assombrar. Eduardo sempre cuidou de tudo relacionado àquela propriedade. Ia até lá sozinho 2 ou 3 vezes por ano, nunca me permitindo acompanhá-lo. É apenas um investimento, ele dizia. Um lugar para guardar algumas ferramentas e materiais de construção. Nada que valha a viagem para você. Foi durante uma faxina no sótão que encontrei seu diário. Um caderno de capa de couro desgastado, escondido dentro de uma caixa de ferramentas velha. Nunca soube que Eduardo mantinha um diário. Em 27 anos de casamento, jamais o vi escrevendo nele. Folheei as páginas amareladas pelo tempo, reconhecendo sua letra meticulosa, e comecei a ler entradas datadas de mais de 2 décadas atrás. Comprei o sítio hoje. Fernanda não deve saber o verdadeiro motivo, é melhor assim. Meu coração acelerou ao ler aquela linha. Qual seria o verdadeiro motivo? Continuei a leitura, pulando algumas páginas, até encontrar outra entrada que me chamou a atenção. Visitei o local hoje. Tudo permanece como antes. A entrada para o subterrâneo continua bem disfarçada. Ninguém desconfiaria do que existe abaixo daquela terra. Subterrâneo? Do que ele estava falando? Eduardo nunca mencionou nenhuma construção subterrânea no sítio. A curiosidade que vinha me consumindo lentamente durante aqueles 3 anos explodiu em uma necessidade urgente de descobrir a verdade. As entradas seguintes eram esparsas, mas todas mencionavam visitas ao sítio e verificações do tal subterrâneo. Em uma delas, datada de 10 anos atrás, Eduardo escreveu algo que fez meu sangue gelar. Eles ainda me procuram. Mesmo depois de todo esse tempo, não desistiram. Enquanto eu viver, preciso manter Fernanda longe deste lugar. Ela seria um alvo fácil se descobrissem nossa conexão. Quem eram eles? Por que eu seria um alvo?
A entrada mais recente no diário era de poucos dias antes do diagnóstico do câncer de Eduardo. O tempo está se esgotando, sinto isso. Preciso decidir o que fazer com tudo o que está enterrado lá. Talvez seja melhor que tudo permaneça como está, escondido para sempre. Fechei o diário com as mãos trêmulas. Meu marido, o homem que eu pensava conhecer tão bem, havia guardado um segredo enorme durante toda a nossa vida juntos. Um segredo enterrado em um sítio do qual ele me manteve afastada por décadas. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Eduardo no diário misturavam-se com a lembrança de seu pedido desesperado no leito de morte. Mas como poderia continuar com minha vida sabendo que existia algo tão significativo escondido? Algo pelo qual ele temia? Algo que poderia explicar aspectos do homem com quem compartilhei minha vida e que eu nunca entendi completamente? Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Quebraria minha promessa. Iria ao sítio. Levei 2 dias para me preparar. Encontrei os documentos da propriedade na pasta onde Eduardo guardava papéis importantes. O sítio ficava em uma região remota, a cerca de 4 horas de Belo Horizonte. Peguei as chaves no chaveiro da garagem e enchi uma mochila com água, lanterna, um canivete multiuso e comida. Não sabia exatamente o que esperar, mas algo me dizia que deveria estar preparada. Não contei a ninguém sobre minha viagem, nem mesmo para minha filha Amanda, que morava em São Paulo com o marido e meus 2 netos. Ela nunca entenderia, provavelmente tentaria me impedir. O caminho para o sítio era mais difícil do que eu imaginava. Depois da rodovia principal, havia uma estrada de terra que serpenteava por colinas verdejantes. Meu pequeno carro sacudia em cada buraco, protestando contra o terreno acidentado. Cheguei ao portão da propriedade quase no fim da tarde. Um portão enferrujado com uma simples placa: propriedade particular. A cerca estava em péssimas condições, com trechos caídos e tomados pelo mato. Parecia que ninguém visitava aquele lugar há anos, não apenas desde a morte de Eduardo. Saí do carro e abri o cadeado com a chave que trouxera. O ranger do portão ecoou pelo vale silencioso, como se anunciasse minha chegada proibida. Voltei ao carro e dirigi lentamente pelo caminho de terra que levava ao interior da propriedade. Após uma curva, finalmente avistei a pequena casa que aparecia em algumas fotos antigas que Eduardo guardava. Era uma construção simples, de tijolo aparente, com um telhado de telhas de barro e uma varanda estreita. Ao redor, o mato crescia descontrolado, engolindo o que um dia devem ter sido canteiros de flores. Estacionei em frente à casa e permaneci alguns minutos no carro, reunindo coragem. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. Talvez devesse esperar até o dia seguinte para explorar. Mas algo me impelia a continuar, a descobrir o que Eduardo havia escondido por tanto tempo. Com o coração acelerado, peguei minha mochila e a lanterna e caminhei até a porta da casa. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada. Quando finalmente consegui abrir, fui recebida por um cheiro de mofo e abandono. Liguei a lanterna e o feixe de luz revelou uma sala simples, com poucos móveis cobertos por lençóis empoeirados. Caminhei com cuidado, iluminando cada canto. Havia uma pequena cozinha, um banheiro e 2 quartos. Nada parecia fora do comum ou especialmente suspeito. Era apenas uma casa de campo abandonada, exatamente como Eduardo sempre descrevera. Mas o diário mencionava um subterrâneo. Onde estaria a entrada? Comecei a examinar o chão, procurando por algum sinal de um alçapão. Nada. Verifiquei as paredes, batendo de leve, esperando ouvir algum som oco que indicasse uma passagem secreta. Nada novamente. Frustrada, sentei-me em uma cadeira empoeirada. Havia feito essa viagem toda por nada? Talvez o diário fosse apenas a manifestação da mente de Eduardo afetada pela doença. Talvez não houvesse segredo nenhum. Foi então que notei algo estranho no tapete desgastado da sala. Um dos cantos estava ligeiramente levantado, como se alguém tivesse movido o tapete recentemente.
Me aproximei e puxei o tecido empoeirado para o lado. Ali estava, um alçapão de madeira escura com uma argola de metal para puxá-lo. Meu coração disparou quando ajoelhei e puxei a argola. O alçapão abriu com surpreendente facilidade, revelando uma escada que descia para a escuridão. O ar frio que subiu daquele buraco me causou arrepios. Apontei a lanterna para baixo, mas não conseguia ver o fim da escada. Era como se estivesse olhando para um poço sem fundo. Naquele momento, hesitei. As palavras de Eduardo ecoaram em minha mente. Nunca vá até lá, Fernanda. Prometa-me. Estava prestes a descobrir por que ele havia feito aquele pedido desesperado. Parte de mim queria fechar aquele alçapão, voltar para o carro e nunca mais pensar naquele lugar. Seria a coisa sensata a fazer. Mas eu já havia chegado longe demais para voltar atrás. Respirei fundo, segurei a lanterna com firmeza e comecei a descer os degraus em direção ao segredo que meu marido havia guardado por tantos anos. O que eu encontraria lá embaixo mudaria para sempre minha compreensão de quem Eduardo realmente foi. Os degraus de madeira gemiam sob meus pés enquanto eu descia lentamente para o subterrâneo. O ar ficava mais frio e mais denso a cada passo, como se estivesse entrando em uma cripta. O feixe da minha lanterna iluminava apenas um pequeno trecho à frente, deixando o resto mergulhado em completa escuridão. Contei 15 degraus antes de alcançar o chão de concreto. O espaço ao meu redor parecia amplo, muito maior do que eu esperaria encontrar embaixo de uma casa tão modesta. Minha lanterna revelou paredes de concreto e, ao longe, o que parecia ser uma porta de metal. O som da minha respiração ecoava naquele ambiente fechado. Senti um arrepio subir pela espinha, não apenas pelo frio, mas por uma sensação de que não deveria estar ali. Aquele lugar tinha algo de errado, algo que não pertencia à vida simples que eu conhecia. Caminhei em direção à porta de metal, meus passos ecoando no silêncio. Ao me aproximar, notei que não era apenas uma porta comum, parecia uma porta de cofre, pesada e com uma roda de travamento no centro. Que tipo de lugar meu marido havia construído aqui embaixo? Coloquei a lanterna sob o braço e tentei girar a roda. Estava dura, como se não fosse usada há muito tempo. Precisei fazer força, usando ambas as mãos, até ouvir um clique metálico. A porta cedeu levemente e eu a empurrei, revelando outro ambiente atrás dela. O que vi me deixou paralisada. Não era um simples porão ou esconderijo. Era um bunker completamente equipado. Tateei a parede ao lado da porta e encontrei um interruptor. Para minha surpresa, as luzes acenderam imediatamente, revelando o ambiente em toda sua extensão. Geradores de emergência, pensei. Eduardo havia pensado em tudo. O bunker era um espaço retangular de aproximadamente 50 metros quadrados. De um lado, prateleiras repletas de suprimentos, alimentos não perecíveis, água engarrafada, medicamentos, roupas. Do outro, uma estante com livros, um pequeno sofá, uma cama de solteiro bem arrumada. Havia uma mesa com equipamentos eletrônicos que pareciam sofisticados, rádios, um computador antigo, aparelhos que eu nem sabia identificar. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a parede do fundo. Inteiramente coberta por fotos, recortes de jornais, mapas e anotações conectados por pedaços de barbante vermelho, como nas cenas de filmes sobre detetives obsessivos. No centro desse emaranhado de informações, uma foto antiga em preto e branco, um grupo de homens jovens, todos vestindo uniformes militares. Me aproximei, trêmula. Entre os homens na foto, reconheci Eduardo. Mais jovem, com talvez 20 e poucos anos, mas inconfundivelmente ele. Abaixo da foto, uma anotação à mão. Operação Condor, 1978. Operação Condor? Aquilo não fazia sentido. Eduardo tinha me dito que serviu o exército por apenas 1 ano, cumprindo o serviço militar obrigatório. Nunca mencionou qualquer operação, muito menos algo que parecesse tão sigiloso a ponto de precisar de um bunker para esconder. Meus olhos percorreram as outras fotos e recortes.
havia reportagens sobre desaparecimentos políticos durante a ditadura militar. Fotos de pessoas que eu nunca tinha visto antes. Documentos com carimbos de confidencial e secreto. Em vários deles, o nome de Eduardo aparecia destacado ou circulado. Em um canto da parede, uma prateleira pequena guardava pastas organizadas cronologicamente. Peguei a primeira e comecei a folhear. Eram relatórios detalhados de interrogatórios, descrições de métodos de tortura, nomes de pessoas neutralizadas. A linguagem fria e técnica tornava o conteúdo ainda mais perturbador. Minha mente recusava-se a aceitar o que via. Eduardo, meu Eduardo, não poderia ter participado daquilo. Ele era um homem gentil, reservado, que nunca falava de política, que se emocionava com filmes românticos, que cuidava do jardim com paciência infinita. Como poderia ser a mesma pessoa que assinou aqueles documentos terríveis? Mas lá estava, página após página, prova após prova. Seu nome, sua assinatura, até mesmo algumas fotos dele em operações. Um homem que eu não reconhecia, usando uniforme, empunhando armas, com um olhar duro que jamais vi em seus olhos durante nossos anos juntos. Deixei a pasta cair no chão, minhas pernas fraquejando. Precisei me apoiar na mesa para não cair. Meu marido, o homem com quem compartilhei minha vida por quase 3 décadas, havia sido um agente da repressão durante a ditadura militar. Havia participado de torturas, desaparecimentos, talvez até execuções. Como ele conseguiu esconder isso de mim por tanto tempo? Como viveu com esses segredos? E mais importante, quem era realmente o homem que eu pensei conhecer tão bem? Um papel na mesa chamou minha atenção. Era uma carta endereçada a mim, com a letra de Eduardo. Com mãos trêmulas, a desdobrei e comecei a ler. Querida Fernanda, se você está lendo isso, significa que não respeitou meu último pedido. Não posso culpá-la. A curiosidade é parte da natureza humana e sempre soube que você era mais forte e determinada do que eu jamais fui. O que você encontrou aqui é a verdade que tentei deixar para trás. A verdade sobre quem fui antes de conhecer você, antes de tentar me tornar um homem melhor. Não vou pedir perdão, nem tentar justificar o injustificável. Apenas quero que entenda por que insisti tanto para que nunca viesse a este lugar. Após o fim do regime militar, muitos de nós tentaram desaparecer, construir novas vidas. Alguns conseguiram, outros não. Fui perseguido durante anos por familiares de desaparecidos, por antigos companheiros que temiam que eu falasse, por pessoas buscando vingança. Construí este bunker como refúgio, um lugar para me esconder se fosse necessário. Com o tempo, tornou-se um depósito de memórias que não consegui destruir, mas com as quais também não conseguia conviver. Se você está lendo isto, estou morto, e não posso mais protegê-la. Meu último conselho é que destrua tudo o que encontrou aqui. Queime cada papel, cada foto. E então, esqueça este lugar. Esqueça esta parte da minha vida. Isso não apagará o que fiz, eu sei. Mas talvez permita que você mantenha alguma memória boa do homem que tentei ser para você. Do homem que, apesar de todo o seu passado sombrio, realmente a amou mais do que tudo. Com amor, mesmo que você não possa mais aceitá-lo, Eduardo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto terminava de ler. Era demais para processar. O homem que eu amei, com quem construí uma vida, com quem criei nossa filha, havia sido parte de algo terrível. E agora, eu estava sozinha com esse conhecimento devastador. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada no chão daquele bunker secreto, chorando. Poderia ter sido minutos ou horas. Quando finalmente consegui me recompor, olhei novamente para a parede de evidências, para as pastas, para todos aqueles fragmentos da vida secreta de Eduardo. Foi então que notei algo que havia escapado à minha atenção inicialmente. Uma das fotos na parede mostrava Eduardo com outro homem, ambos em trajes civis, conversando em um café. A foto parecia recente, talvez de alguns anos atrás. Abaixo, uma anotação. Coronel Mendes ainda me vigia,
Agosto de 2018. Apenas um ano antes do diagnóstico de câncer de Eduardo. Isso significava que, mesmo depois de tantos anos, mesmo tão próximo ao fim de sua vida, ele ainda estava sendo observado. Ainda se sentia ameaçado. Comecei a entender a gravidade da situação. O pedido de Eduardo para que eu nunca viesse aqui não era apenas para proteger sua memória, para evitar que eu descobrisse seu passado sombrio. Era também para me proteger. Se esse coronel Mendes ainda vigiava Eduardo tão recentemente, poderia estar vigiando a propriedade mesmo após sua morte. Poderia estar vigiando a mim. Um ruído súbito me fez congelar. Vinha de cima, da casa. O som de passos. Alguém havia entrado. Rapidamente apaguei as luzes do bunker e peguei minha lanterna. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que poderia ser ouvido no silêncio. Quem poderia estar ali? Estaria eu em perigo? Será que, ao quebrar a promessa feita a Eduardo, havia acabado de atrair para mim a mesma ameaça que o perseguiu durante anos? Olhei em volta, desesperada, procurando um lugar para me esconder, ou talvez uma saída alternativa que não tivesse notado antes. Foi quando percebi uma pequena porta camuflada na parede lateral, quase imperceptível. Uma rota de fuga. Eduardo havia pensado em tudo. Os passos se aproximavam da entrada do bunker. Não tinha mais tempo. Com uma última olhada para aquele lugar que havia revelado verdades tão devastadoras, avancei em direção à minha única chance de escapar. Os passos acima de mim ficaram mais intensos. Quem quer que estivesse na casa havia encontrado o alçapão. Ouvi o rangido da madeira quando foi aberto. Em segundos, a pessoa estaria descendo as escadas. Abri a pequena porta lateral e me esgueirei por ela. Era um túnel estreito. Mal dava para ficar de pé. Fechei a porta atrás de mim no exato momento em que um feixe de luz iluminou o bunker que eu acabara de deixar. Por uma fresta na porta, pude ver uma figura entrar no espaço que eu ocupava minutos antes. Era um homem idoso, mas com postura militar. Cabelo grisalho cortado rente, óculos de armação fina. Vestia roupas comuns, calça jeans, camisa polo, jaqueta leve. Mas seu modo de andar, a maneira como segurava a lanterna, denunciavam seu treinamento. Eu sei que você está aqui, Senhora Moraes. Sua voz rouca cortou o silêncio. Não precisa se esconder. Estou apenas fazendo o que seu marido me pediu. O homem acendeu as luzes do bunker e começou a examinar o espaço, como se procurasse por sinais da minha presença. Ele me pediu para verificar este lugar regularmente após sua morte, continuou, para garantir que tudo permanecesse seguro. E se algum dia você aparecesse aqui, para entregá-la algo. Ele colocou sobre a mesa um envelope lacrado. Sei que está me ouvindo, Senhora Moraes. Não quero assustá-la. Eduardo e eu tivemos nossas diferenças, mas no final ele confiou em mim para este último favor. Vou deixar isto aqui e ir embora. A escolha de sair ou não é sua. O homem deu meia volta e começou a se dirigir à saída. Antes de subir as escadas, parou e acrescentou: "Ah, e não se preocupe. Você não está sendo seguida nem observada. Aqueles dias ficaram para trás. Ninguém mais se importa com o que aconteceu durante a ditadura. Ninguém, exceto os que perderam entes queridos e os que carregam a culpa." Com isso, ele subiu as escadas e desapareceu. Permaneci imóvel por vários minutos, tentando decidir se era seguro sair. O homem poderia estar blefando, esperando que eu aparecesse. Mas algo em sua voz, na maneira como falou, me fez acreditar que realmente iria embora. Finalmente, reuni coragem e saí do meu esconderijo. O bunker estava vazio, exceto pelo envelope sobre a mesa. Me aproximei cautelosamente e o peguei. Tinha meu nome escrito à mão, na caligrafia de Eduardo. Meus dedos tremiam quando o abri. Dentro havia uma carta e um pendrive. Querida Fernanda, se você está lendo isto, significa que o Coronel Mendes cumpriu sua promessa. E que você, como eu temia e esperava ao mesmo tempo,
veio até aqui. O que você encontrou neste lugar é apenas a superfície da verdade. Há mais, muito mais. Algumas coisas que fiz, outras das quais fui testemunha. No pendrive estão todos os arquivos, todos os nomes, todas as operações. É minha confissão completa. Durante anos, vivi com o medo de que meu passado me alcançasse. Mas, na verdade, o pior castigo foi viver comigo mesmo, com a culpa, com as lembranças. Você foi minha redenção, Fernanda. Nosso amor, nossa vida juntos, nossa filha. Você me mostrou que eu poderia ser alguém melhor do que fui. Agora, cabe a você decidir o que fazer com essas informações. Pode entregá-las às autoridades, às famílias das vítimas, à imprensa. Pode queimá-las e tentar esquecer. A escolha é sua, e qualquer que seja, eu a respeitarei mesmo do outro lado. Apenas saiba que, apesar de tudo o que descobriu sobre mim, cada momento que passamos juntos foi real. Meu amor por você foi a única coisa verdadeiramente pura em minha vida. Para sempre seu, Eduardo. Sentei-me na cadeira, a carta em uma mão, o pendrive na outra. O peso da decisão que Eduardo havia colocado sobre meus ombros era imenso. O que eu deveria fazer com aquela verdade terrível? Parte de mim queria seguir seu conselho inicial, queimar tudo, esquecer, preservar o que restava das boas memórias. Outra parte sentia que tinha uma responsabilidade moral com as vítimas e suas famílias, que talvez aquela informação pudesse trazer algum tipo de paz ou encerramento para quem ainda buscava respostas. Olhei em volta, para aquele lugar que havia se tornado um mausoléu de segredos. Qualquer decisão que eu tomasse, já não poderia voltar a ser a mulher que fui antes de entrar ali. A Fernanda, que acreditava conhecer completamente seu marido, havia morrido no momento em que abri aquele alçapão. Guardei a carta e o pendrive na mochila. Peguei a lanterna e subi as escadas, de volta à casa. O sol já havia se posto completamente e a noite cobria a propriedade como um manto. Lá fora, apenas o som dos grilos e o vento sussurrando entre as árvores. Do Coronel Mendes, nenhum sinal. Apenas marcas de pegadas no chão empoeirado, confirmando que não havia sido uma alucinação. Voltei para o carro, exausta física e emocionalmente. Antes de dar partida, olhei uma última vez para aquela casa simples que escondia um segredo tão complexo. Talvez o mais sábio fosse nunca ter vindo até aqui. Talvez Eduardo estivesse certo em querer que eu permanecesse na ignorância. Mas algo dentro de mim sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que enfrentar esta verdade. Porque não importa o quanto tentemos enterrar o passado, ele sempre encontra uma maneira de voltar à superfície. Liguei o carro e comecei a longa viagem de volta para casa. Uma casa que nunca mais seria a mesma. Uma vida que precisaria ser reconstruída sobre novas bases, com o conhecimento de que o homem que amei por tantos anos não era quem eu pensava ser. O que eu faria com aquela informação? Como continuaria minha vida sabendo o que sabia agora? A resposta não viria facilmente. Mas assim como tive coragem de quebrar a promessa feita a Eduardo e descobrir seu segredo, teria que encontrar coragem para lidar com as consequências dessa descoberta. A estrada à frente estava escura, iluminada apenas pelos faróis do meu carro. Uma metáfora perfeita para o caminho que eu agora teria que trilhar. Um passo de cada vez, rumo a um futuro incerto. Dirigi pela estrada de terra durante quase 1 hora antes de alcançar o asfalto. A noite estava escura, sem lua, e eu mal enxergava além do alcance dos faróis do carro. Minha mente era um turbilhão de pensamentos e emoções contraditórias. Raiva, tristeza, confusão, traição. Tudo se misturava em um nó apertado no meu peito. Eduardo, meu marido, o homem que segurou minha mão durante o parto de nossa filha, que me trazia café na cama aos domingos, que sabia exatamente como me confortar quando eu estava triste. Esse mesmo homem havia participado de torturas e desaparecimentos. Como conciliar essas duas versões da mesma pessoa? Como processar que o homem que me amou também causou tanta dor a outros?
O pendrive pesava no bolso da minha jaqueta como se fosse feito de chumbo. Nele, provas de crimes que nunca foram punidos, informações que poderiam trazer respostas a famílias que, décadas depois, ainda esperavam saber o destino de seus entes queridos. Mas também informações que poderiam destruir completamente a memória do homem que, apesar de tudo, eu amei por quase 30 anos. O som estridente do meu celular me arrancou desses pensamentos. Era Amanda, minha filha. Mãe, onde você está? Liguei várias vezes em casa e você não atendeu. Estou voltando de uma viagem curta, respondi, tentando manter a voz firme. Precisava espairecer um pouco. Sozinha? De noite? Você deveria ter me avisado. A preocupação em sua voz era palpável, me fazendo sentir culpada por preocupá-la. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou bem, querida. Só precisava de um tempo para pensar. Um tempo para pensar. Que explicação inadequada para o que eu realmente estava fazendo, desenterrando segredos que ameaçavam destruir tudo o que eu acreditava saber sobre minha própria vida. Está voltando para casa agora? Quer que eu passe lá mais tarde? Não precisa se preocupar, disse rapidamente. A última coisa que queria era Amanda me vendo neste estado. O que eu diria a ela? Como explicaria o que havia descoberto sobre o pai que ela adorava? Estou cansada. Vou dormir assim que chegar. Depois de prometer que ligaria no dia seguinte e de tranquilizá-la mais algumas vezes, desliguei. Amanda. Minha doce Amanda. Ela cresceu idolatrando o pai. Eduardo era seu herói, seu modelo. O que aconteceria se ela descobrisse a verdade? A dor que sentia ao desvendar o segredo de meu marido seria multiplicada no coração da minha filha. Seria justo destruir a imagem que ela tinha do pai? Quando finalmente cheguei em casa, já passava da meia-noite. O apartamento estava silencioso e escuro, exatamente como o havia deixado. Mas agora, tudo parecia diferente. As fotos de Eduardo nas paredes, seus livros na estante, até mesmo o sofá onde costumávamos assistir televisão juntos, tudo parecia pertencer a um estranho. Guardei o pendrive dentro de uma caixinha de joias no fundo do meu armário e tomei um banho quente, tentando lavar o cheiro daquele bunker que parecia impregnado na minha pele. Deitada na cama, passei horas olhando para o teto, repassando memórias, questionando cada momento vivido com Eduardo. Nosso primeiro encontro havia sido em uma livraria. Ele estava comprando um livro de poesia, algo que agora parecia completamente incongruente com a imagem do homem que torturava prisioneiros políticos. Nosso namoro, tranquilo e tradicional. O casamento simples, apenas com família e amigos próximos. O nascimento de Amanda, quando vi lágrimas nos olhos dele. As viagens de férias, os aniversários, os natais em família. Eram todas mentiras? Ou Eduardo realmente havia mudado, transformando-se no homem que eu conheci e amei? Seria possível que alguém com um passado tão sombrio se redimisse verdadeiramente? Adormeci por puro esgotamento, apenas para ser atormentada por pesadelos em que Eduardo se transformava em um monstro diante dos meus olhos. Quando acordei na manhã seguinte, tinha tomado uma decisão. Precisava de mais informações antes de decidir o que fazer com o conteúdo daquele pendrive. E havia alguém que poderia me ajudar, o Coronel Mendes. Ele havia dito que Eduardo confiou nele para entregar a carta. Isso significava que, apesar de terem sido de lados opostos em algum momento, havia uma conexão entre eles. Talvez ele pudesse me contar mais sobre o Eduardo que eu nunca conheci. O problema era como encontrá-lo. Eu não tinha nome completo, endereço, telefone. Tudo o que sabia era que ele tinha postura militar e aparentava ter a mesma idade que Eduardo teria hoje, por volta dos 70 anos. Passei o dia inteiro procurando pistas. Revirei a escrivaninha de Eduardo em nosso quarto, suas agendas antigas, até mesmo a caixa de documentos importantes que ele mantinha no escritório. Nada que mencionasse o tal coronel. À tarde, decidi que precisava voltar ao bunker. Lá havia mais informações, mais pistas, talvez até o contato do Coronel Mendes.
Planejei retornar no dia seguinte, melhor preparada desta vez. Naquela noite, enquanto preparava uma mochila com lanterna extra, comida, água e um cobertor, caso precisasse passar a noite lá, o interfone tocou. Senhora Moraes, aqui é Antônio, o porteiro. Tem um senhor aqui embaixo que quer falar com a senhora. Diz que é urgente. Meu coração acelerou. Ele disse o nome? Coronel Mendes, senhora. Disse que é sobre seu marido. Como ele me encontrou? Como sabia onde eu morava? Um calafrio percorreu minha espinha. Talvez Eduardo estivesse errado. Talvez eu ainda estivesse sendo vigiada. Mande-o subir, disse, depois de um momento de hesitação. Enquanto esperava o elevador trazer meu visitante, corri para o quarto e peguei o pendrive. Se ele estava atrás das informações, eu poderia usar isso como moeda de troca para obter respostas. A campainha tocou e, ao abrir a porta, lá estava ele. O mesmo homem idoso, de postura militar, que havia me surpreendido no bunker. Vestia roupas diferentes, um terno escuro bem cortado, mas o olhar era o mesmo, penetrante e avaliador. Senhora Moraes, ele cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Peço desculpas pela visita inesperada, mas acredito que temos assuntos importantes a discutir. Convidei-o a entrar, mais por curiosidade do que por hospitalidade. Ele caminhou pela sala, observando as fotos de família nas paredes. Eduardo foi um bom marido, comentou, parando diante de uma foto de nosso casamento. Um bom pai também, pelo que vejo. Quem é o senhor? Perguntei, indo direto ao ponto. E como me encontrou? Ele se virou para mim com um meio sorriso. Raul Mendes, ex-coronel do Exército Brasileiro, atualmente aposentado. E quanto a encontrá-la, não foi difícil. Eduardo sempre manteve seu endereço atualizado nos nossos registros. Registros? Que registros? O que exatamente o senhor quer comigo? Ele indicou o sofá. Posso? Assenti sentando-me na poltrona oposta, mantendo distância. Ele se acomodou com a tranquilidade de quem está acostumado a situações tensas. Senhora Moraes, vim aqui porque acredito que tem perguntas. Sobre Eduardo, sobre o passado dele, sobre o que encontrou naquele bunker. O senhor sabe o que há lá. Não era uma pergunta. Sei. Ajudei Eduardo a construí-lo há quase 30 anos. Era um lugar seguro, caso as coisas piorassem. Piorassem como? O que exatamente meu marido temia? O coronel Mendes cruzou as pernas, pensativo. No início, ele temia retaliação. Das famílias das vítimas, de antigos companheiros que temiam ser expostos, do próprio Estado que preferia enterrar certos episódios do passado. Com o tempo, o medo se transformou em culpa, e o bunker se tornou menos um refúgio e mais um confessionário. O senhor disse antigos companheiros. O senhor e Eduardo eram colegas? Não exatamente. Ele sorriu sem humor. Eu era o oficial que o recrutou para o serviço de inteligência, seu instrutor, depois seu superior. Quando Eduardo decidiu sair, fui enviado para mantê-lo sob vigilância. Para garantir que ele não falaria sobre o que fez, concluí. Inicialmente sim, mas com o tempo desenvolvi um certo respeito por ele. Eduardo realmente tentou mudar, tentou ser melhor. Poucos tiveram essa coragem. E o senhor, também tentou ser melhor? Ele riu, um som áspero e sem alegria. Não, senhora Moraes. Alguns de nós não têm essa capacidade de redenção. Eu apenas envelheci, vi o mundo mudar e aceitei que o passado é passado. Não para as famílias que ainda procuram seus desaparecidos, respondi, minha voz mais afiada do que pretendia. Precisamente. Ele me olhou com intensidade renovada. É por isso que estou aqui, pelo pendrive. Meu corpo enrijeceu. Como sabe sobre o pendrive? Eduardo me contou. Disse que havia registrado tudo, cada operação, cada nome. Uma confissão completa, para ser entregue a você, caso ele morresse antes que a culpa o levasse a fazer isso pessoalmente. E agora o senhor quer destruí-lo. Não era uma pergunta. Pelo contrário, senhora Moraes,
Quero garantir que ele chegue às mãos certas. Aquilo me pegou de surpresa. O quê? Há alguns anos, um grupo de advogados e historiadores tem trabalhado para documentar os crimes da ditadura. Trabalho sério, meticuloso, sem sensacionalismo político. Apenas a busca pela verdade. Acredito que as informações que Eduardo compilou seriam de grande valor para eles. Por que o senhor se importaria com isso? O senhor era parte do sistema, não era? Sim, eu era. Ele olhou para as próprias mãos, como se pudesse ver sangue nelas. E ainda sou, de certa forma. Mas mesmo sistemas corruptos eventualmente precisam ser expostos, para que não se repitam. Fiquei em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. O coronel Mendes parecia sincero, mas eu ainda não confiava nele completamente. Eduardo havia confiado, aparentemente, mas Eduardo também havia escondido um passado inteiro de mim. Como posso ter certeza de que o senhor está sendo honesto? De que não vai usar essas informações para outros fins? Não pode, ele respondeu simplesmente. Terá que confiar no seu instinto, assim como estou confiando no meu ao vir aqui. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a cidade lá fora. Pessoas passavam pela rua, vivendo suas vidas normais, sem ideia dos segredos sombrios que permeavam a nossa história recente, segredos que eu agora carregava. O pendrive, disse finalmente, contém informações sobre o que Eduardo fez. Mas e sobre o que o senhor fez, coronel? Suas ações também estão registradas lá? Ele não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz tinha um tom mais baixo. Sim, senhora Moraes, temo que sim. Eduardo foi minucioso. Virei-me para encará-lo. Por que arriscar sua própria exposição? Por que não simplesmente destruir tudo isso? Porque Eduardo estava certo sobre uma coisa. A verdade, por mais terrível que seja, precisa vir à luz. Não por vingança ou punição, mas por justiça. Para que as famílias possam enterrar seus mortos, para que a história seja escrita corretamente. Naquele momento, tomei minha decisão. Caminhei até o quarto e voltei com o pendrive. Se eu entregar isto ao senhor, como saberei o que aconteceu com as informações? Como saberei se realmente chegaram a quem deveriam? Venha comigo, ele sugeriu. Conheça as pessoas que estão fazendo este trabalho. Veja por si mesma antes de decidir. A proposta me surpreendeu. Não esperava que ele oferecesse transparência. Quando? Amanhã, se puder. Quanto antes resolvermos isso, melhor para sua segurança e paz de espírito. Concordei. O que mais poderia fazer? A verdade já havia sido desenterrada. Não havia como devolvê-la ao esquecimento. Combinamos um horário e local de encontro. Antes de sair, o coronel Mendes parou à porta e se virou para mim uma última vez. Senhora Moraes, há algo que deve saber sobre Eduardo. Algo que talvez a ajude a entender. O quê? O motivo pelo qual ele desertou. Por que deixou tudo para trás e construiu uma nova vida? Aguardei, meu coração acelerado. Foi você, ele disse simplesmente. Ele a conheceu durante uma operação de vigilância. Você estava em um protesto estudantil, distribuindo panfletos. Nada sério, mas o suficiente para entrar no radar. Eduardo foi designado para monitorá-la, descobrir suas conexões. Mas algo aconteceu. O quê? Minha voz era quase um sussurro. Ele se apaixonou. Pela sua coragem, pela sua compaixão, pelas qualidades que ele havia perdido em si mesmo, e percebeu que não poderia continuar sendo quem era se quisesse ser digno de você. Com isso, ele se foi, deixando-me com ainda mais perguntas do que antes. Nossa história de amor, que eu acreditava ter começado numa livraria, por acaso havia sido uma mentira desde o início? Eduardo havia me observado, me estudado, antes mesmo de nos conhecermos? A noite foi longa, repleta de memórias revisitadas sob uma nova luz. Quando finalmente adormeci, sonhei com um jovem Eduardo me observando de longe, dividido entre o dever e algo novo nascendo em seu coração. Na manhã seguinte, acordei com uma certeza.
Independentemente de como havia começado, nosso amor havia sido real. E talvez, apenas talvez, tivesse sido a salvação de Eduardo. Sua chance de redenção. Com essa ideia em mente, me preparei para o encontro com o Coronel Mendes e as pessoas que poderiam finalmente trazer à luz os segredos que meu marido havia guardado por tanto tempo. Encontrei o Coronel Mendes no local combinado, uma cafeteria discreta em um bairro residencial. Ele já me esperava, sentado em uma mesa afastada, bebendo café preto. Usava roupas civis novamente, calça social escura e camisa de manga comprida. Mas sua postura rígida continuava denunciando seu passado militar. Senhora Moraes, ele acenou quando me viu. Pontual, como esperado. Sentei-me de frente para ele, colocando minha bolsa, com o pendrive dentro, sobre o colo, mantendo-a próxima. Antes de irmos aonde quer que vamos, comecei. Preciso saber mais sobre o que o senhor me disse ontem. Sobre Eduardo me conhecer antes da livraria. O coronel suspirou, como se esperasse por isso. O que exatamente quer saber? Tudo. Por quanto tempo ele me vigiou? O que sabia sobre mim? O encontro na livraria foi encenado? 3 meses, ele respondeu. Foi o tempo que Eduardo passou monitorando você e seu grupo de estudantes. Nada muito intensivo, relatórios semanais, fotografias ocasionais, gravações de algumas reuniões. E a livraria? Isso. Ele sorriu levemente. Isso foi genuíno. Eduardo já havia decidido deixar o serviço, já estava desencantado com tudo. Encontrá-la na livraria foi coincidência, acredite ou não. Mas ele a reconheceu imediatamente, claro, e viu ali uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para recomeçar, para ser o homem que ele queria ser, não o que havíamos feito dele. Refleti sobre isso, tentando imaginar Eduardo naquela época. Jovem, atormentado, buscando redenção. Ele já estava planejando deixar o serviço antes de me conhecer? Sim, Eduardo era sensível demais para o tipo de trabalho que fazíamos. Alguns conseguem compartimentalizar, separar o serviço da vida pessoal. Ele não. A culpa o consumia gradualmente. E o senhor? Também sentia culpa? Ele me olhou longamente antes de responder. Não naquela época. Acreditava estar servindo a pátria, combatendo o comunismo, protegendo a estabilidade. Todos os clichês que usávamos para justificar o injustificável. Ele tomou um gole de café. A culpa veio mais tarde, quando fiquei velho o suficiente para entender o que realmente havíamos feito. Não havia zombaria ou deboche em sua confissão, apenas uma constatação seca de fatos, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Para onde vamos agora? Perguntei, sentindo que já tinha ouvido o suficiente sobre o passado, pelo menos por enquanto. Para a Fundação Memória e Verdade. É uma ONG pequena, mas respeitada, que trabalha documentando e preservando histórias da ditadura. A diretora é uma historiadora que perdeu o irmão naquela época. Ela dedicou a vida a este trabalho. Deixamos a cafeteria e entramos no carro do coronel, um sedã preto bem conservado. Durante o trajeto, observei a cidade pela janela, pensando em quantos segredos, como o de Eduardo, estavam enterrados sob a aparente normalidade da vida cotidiana. Após cerca de 20 minutos, chegamos a um edifício de 3 andares em um bairro tranquilo. Não havia placa identificando a fundação, apenas um interfone discreto. O coronel tocou e se identificou, e fomos recebidos por uma mulher de meia idade que nos conduziu até o 2º andar. Lá, uma sala ampla havia sido transformada em um pequeno arquivo, com estantes repletas de pastas, fotografias emolduradas nas paredes e uma grande mesa central com computadores. 3 pessoas trabalhavam em silêncio quando entramos. Coronel Mendes, uma mulher de cabelos grisalhos e postura elegante, se levantou para recebê-lo. Devia ter por volta de 60 anos, mas seus olhos carregavam o peso de alguém muito mais velho. Pontual como sempre. Doutora Helena, ele respondeu com um leve aceno. Esta é Fernanda Moraes, a pessoa de quem lhe falei.
A mulher se aproximou e estendeu a mão. Fernanda, é um prazer conhecê-la, apesar das circunstâncias. Sinto muito por seu marido. Apertei sua mão, um tanto desconcertada pela formalidade da situação. O prazer é meu. O coronel disse que vocês documentam histórias da ditadura? Sim, este é nosso trabalho há quase 2 décadas. Reunimos depoimentos, documentos, fotografias, qualquer coisa que possa ajudar a reconstruir aquele período e dar às famílias das vítimas alguma forma de encerramento. Ela nos guiou até uma sala de reuniões menor e mais reservada. Sentamos ao redor de uma mesa de madeira antiga e a doutora Helena continuou. Acredito que o coronel já explicou por que estamos interessados no que seu marido deixou para trás. Sim, mais ou menos, respondi, ainda cautelosa. Mas gostaria de ouvir da senhora. O que pretendem fazer com essas informações? Ela entrelaçou os dedos sobre a mesa, seu olhar direto e honesto. Primeiro, extrair qualquer dado que possa ajudar a localizar desaparecidos ou esclarecer circunstâncias de mortes não documentadas. Depois, usar os registros para complementar nosso arquivo histórico, preservando nomes, datas, locais, métodos. Por fim, quando apropriado e com o consentimento das famílias envolvidas, publicar estudos acadêmicos que ajudem a sociedade a compreender o que aconteceu e a prevenir que se repita. E quanto aos nomes dos perpetradores? Perguntei, ainda incapaz de incluir Eduardo explicitamente nessa categoria, embora soubesse que era o caso. Isso é delicado, admitiu Helena. Muitos já faleceram, como seu marido. Outros são idosos. As leis de anistia complicam qualquer tentativa de processos judiciais. Nosso objetivo não é perseguição ou vingança, mas verdade histórica. E quanto ao nome do meu marido e da minha família? Nossa filha não sabe de nada disso. Helena trocou um olhar com o coronel antes de responder. Se você preferir, podemos manter o nome de Eduardo anônimo nos registros públicos. As informações que ele forneceu seriam atribuídas a uma fonte confidencial. Isso não afetaria o valor histórico do material. Senti um nó na garganta se afrouxar levemente. Era uma preocupação que eu nem sabia que estava carregando. O medo de que o nome de Eduardo, nosso sobrenome, fosse exposto publicamente, arrastando Amanda para um escândalo que ela não pediu nem merecia. E eu poderia ver o que vocês fariam com as informações? Ter algum tipo de supervisão? Absolutamente. Helena assentiu. Na verdade, gostaríamos muito que você participasse do processo, se estiver disposta. Sua perspectiva seria valiosa. Pensei por alguns momentos, pesando as opções. O pendrive na minha bolsa parecia pulsar, como se tivesse vida própria, ansioso para revelar seus segredos. Antes de decidir, preciso saber uma coisa, disse finalmente. Por que o coronel está ajudando vocês? Ele era parte do sistema. Pelo que entendi, ele treinou meu marido, supervisionou as operações. Helena olhou para Mendes, que permaneceu em silêncio, deixando que ela respondesse. O coronel Mendes começou a colaborar conosco há 5 anos, ela explicou. Inicialmente de forma anônima, fornecendo documentos e informações que ajudaram a localizar 3 desaparecidos. Com o tempo, sua colaboração se tornou mais direta. Mas por quê? Insisti, olhando diretamente para o coronel. Qual é o seu interesse nisso tudo? Ele sustentou meu olhar, sem desviar. Redenção, senhora Moraes. A mesma que Eduardo buscou quando a conheceu. A diferença é que ele teve décadas para construir uma vida nova, para fazer o bem e compensar o mal que havia feito. Eu não tive essa chance. Continuei no exército, continuei acreditando nas justificativas. Quando finalmente acordei para a realidade do que havíamos feito, já era um velho com mais passado do que futuro. Sua honestidade crua me pegou desprevenida. Não era a resposta ensaiada de um homem buscando absolvição fácil. E o que o fez acordar, como diz? Ele olhou para Helena brevemente, depois de volta para mim. Foi quando conheci a doutora Helena, há 6 anos. Eu estava pesquisando sobre aquela época para minhas memórias,
memórias que nunca publiquei. Encontrei um artigo dela sobre o irmão desaparecido. A maneira como ela escreveu, sem raiva ou vingança, apenas buscando entender o que havia acontecido, algo mudou em mim. Helena interveio gentilmente. Fernanda, todos nós carregamos cicatrizes daquele período. Vítimas, familiares, e sim, até mesmo os que trabalharam para o regime. A diferença está no que fazemos com essas cicatrizes, se as escondemos ou se as usamos para curar e prevenir que outras sejam criadas. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Eu também carregava cicatrizes agora. A dor da descoberta, a sensação de traição, o conflito entre o amor pelo homem que conheci e o horror pelo homem que ele havia sido. Peguei o pendrive da bolsa e o coloquei sobre a mesa. Este é o legado final de Eduardo, disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Sua confissão, seu testemunho, sua tentativa de fazer a coisa certa, mesmo que tarde demais para ele. Quero que seja usado para trazer algum tipo de paz às famílias que ainda esperam respostas. Mas também quero proteger minha filha do choque que eu mesma estou enfrentando. Compreendemos perfeitamente, Helena assentiu, e respeitaremos seus desejos quanto ao anonimato da sua família. Levamos as horas seguintes discutindo os detalhes práticos de como as informações seriam processadas, quem teria acesso a elas, como os resultados seriam compartilhados comigo. Helena me apresentou ao restante da equipe, um advogado especializado em direitos humanos, um arquivista e um jovem historiador que se especializava em história oral. Antes de irmos embora, Helena me levou a uma sala menor, onde as paredes estavam cobertas por fotografias de desaparecidos políticos. Cada rosto aqui representa uma família que ainda espera por respostas, ela disse suavemente. Algumas dessas pessoas podem ter cruzado o caminho de Eduardo. As informações que ele deixou podem finalmente dar a estas famílias o que procuram há décadas: a verdade sobre o que aconteceu com seus entes queridos. Olhei para os rostos nas fotografias, a maioria jovens, congelados no tempo. Estudantes, professores, jornalistas, operários. Pessoas comuns cujas vidas foram interrompidas pela repressão. Pessoas que poderiam ter sido eu, se tivesse nascido alguns anos antes, se tivesse sido mais ativa politicamente. Naquele momento, senti que estava fazendo a coisa certa. Eduardo havia tentado compensar pelo mal que fizera, vivendo uma vida decente, sendo um bom marido e pai. Mas algumas dívidas exigem mais do que isso. Algumas verdades precisam vir à luz, não importa quão dolorosas sejam. Ao sair da fundação, o coronel Mendes ofereceu-se para me levar de volta para casa. O que acontece agora? Perguntei durante o trajeto. A equipe da doutora Helena analisará o material. Levará algumas semanas. Eles entrarão em contato com você regularmente, como combinado. E quanto ao senhor? Qual será seu papel nisso tudo? Ele manteve os olhos na estrada. Continuarei ajudando quando puder, fornecendo contexto, identificando nomes, locais. Minha memória ainda é boa, apesar da idade. E quanto a mim? O que faço com tudo que descobri? Como sigo em frente sabendo o que sei agora? Ele ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Eduardo viveu com esse conhecimento por décadas, disse finalmente. Ele encontrou uma forma de seguir em frente, através do amor, através de fazer o bem quando podia. Talvez esse seja o caminho para você também. Quando chegamos ao meu prédio, ele estacionou, mas não desligou o motor. Uma última coisa, Sra. Moraes. O que pretende dizer à sua filha? A pergunta que eu vinha evitando desde o início. Não sei, admiti. Ainda estou tentando decidir se devo contar algo ou deixá-la com as memórias intactas do pai. Se me permite uma sugestão, ele disse, hesitante. A verdade tem um modo de encontrar seu caminho, mais cedo ou mais tarde. Melhor que ela ouça de você, em seus termos, do que descobrir por acidente algum dia. Assente,
reconhecendo a sabedoria em suas palavras, embora ainda não estivesse pronta para seguir esse conselho. Nos despedimos com a promessa de manter contato conforme o trabalho na fundação progredisse. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, olhando as luzes da cidade, refleti sobre os últimos dias e as reviravoltas que haviam transformado minha vida. O homem que amei por quase 3 décadas havia sido 2 pessoas. O agente da repressão que cometeu atos impensáveis em nome do Estado e o marido amoroso, pai dedicado, que tentou compensar pelo mal que fizera. Ambas as versões eram verdadeiras. Ambas faziam parte de quem Eduardo foi. E agora, essa complexidade, essa contradição, era minha para carregar, para entender, para eventualmente aceitar. Enquanto as estrelas surgiam no céu noturno, pensei na promessa que havia feito a Eduardo em seu leito de morte. Nunca vá até lá, Fernanda. Prometa-me. Eu havia quebrado essa promessa, impulsionada pela curiosidade e pela necessidade de conhecer a verdade completa sobre o homem com quem compartilhei minha vida. Tinha valido a pena? A verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que a ignorância? Ainda não tinha certeza, mas sabia que não havia volta. O que estava feito, estava feito. Agora, só me restava olhar para frente e decidir que tipo de pessoa eu seria com este novo conhecimento. Uma coisa era certa: as ações de Eduardo durante a ditadura haviam causado dor indescritível a inúmeras pessoas. Se as informações que ele havia deixado pudessem trazer algum tipo de encerramento, algum tipo de paz às famílias afetadas, então talvez houvesse algum propósito em tudo isso. Talvez, mesmo depois de sua morte, Eduardo ainda pudesse fazer algo para reparar o dano que causou. E quanto a mim, eu precisaria encontrar meu próprio caminho através desse labirinto de revelações e segredos. Um caminho que me permitisse honrar o homem que amei, sem negar a verdade sobre quem ele foi e o que fez. Com esse pensamento, voltei para dentro do apartamento e olhei para o telefone. Era hora de ligar para minha filha. Não para contar tudo, não ainda, mas para começar a preparar o terreno para uma conversa que, mais cedo ou mais tarde, precisaríamos ter. 2 semanas se passaram, desde que entreguei o pendrive à Fundação Memória e Verdade. 2 semanas de espera ansiosa, tentando manter uma rotina normal, enquanto minha mente revisitava constantemente as descobertas sobre Eduardo. Helena havia me ligado 3 vezes nesse período, atualizando-me sobre o progresso. As informações estavam sendo catalogadas, verificadas, cruzadas com outros registros. Era um trabalho minucioso que levaria tempo, mas os resultados preliminares já eram significativos. Segundo ela, os documentos de Eduardo eram extraordinariamente detalhados, incluindo nomes, datas, locais e, crucialmente, informações sobre o destino final de vários desaparecidos. Seu marido manteve registros meticulosos, ela comentou durante nossa última conversa. Quase como se soubesse que um dia seriam necessários para este tipo de trabalho. Talvez ele realmente soubesse. Talvez essa tenha sido sua forma de garantir que, mesmo que nunca tivesse coragem de revelar a verdade em vida, ela viria à luz após sua morte. Amanda havia me visitado no último fim de semana. Não contei a ela sobre o bunker ou o conteúdo do pendrive, mas começamos a falar mais abertamente sobre o passado, sobre Eduardo. Papai nunca falava sobre a época antes de vocês se conhecerem, ela comentou enquanto olhávamos álbuns de família antigos. Sempre tive curiosidade, mas ele desviava o assunto. Seu pai teve uma juventude complicada, respondi cautelosamente. Acho que preferia focar no presente, na família que construímos. Você sabe, mamãe, ela disse, estudando uma foto onde Eduardo a segurava no colo quando bebê. Às vezes, sinto que há partes dele que nunca conheci de verdade, como se ele mantivesse certos compartimentos fechados, mesmo para nós. Meu coração acelerou.
Era como se Amanda pressentisse algo, como se alguma parte dela já soubesse que existiam segredos. Todos nós temos partes que mantemos privadas, querida, respondi, tentando manter a voz firme. Seu pai era um homem reservado por natureza. Sim, mas... Ela hesitou, passando os dedos pela foto. Lembra daqueles pesadelos que ele tinha? Aqueles que o faziam gritar no meio da noite? Lembrava perfeitamente. Episódios que Eduardo atribuía ao estresse do trabalho, a lembranças difíceis da infância. Agora eu sabia a verdadeira origem daqueles terrores noturnos. Ele carregava dores que nem sempre compartilhava, disse cuidadosamente. Talvez porque quisesse nos proteger. Amanda fechou o álbum e me olhou. Mamãe, tem algo que você não está me contando? A pergunta direta me pegou desprevenida. Amanda sempre foi perspicaz, capaz de sentir quando algo não estava certo. Mais uma vez, pensei no conselho do Coronel Mendes. Melhor que ela soubesse por mim do que descobrisse por acidente. Há coisas sobre seu pai que descobri recentemente, admiti. Coisas do passado dele, antes de nos conhecermos. Estou processando tudo ainda. Quando estiver pronta, conversaremos. Prometo. Ela assentiu, respeitando meu espaço, embora pudesse ver a curiosidade em seus olhos. Mudamos de assunto, mas senti que uma porta havia sido entreaberta. O momento para a verdade completa se aproximava. No dia seguinte ao da visita de Amanda, recebi um telefonema inesperado de Helena. Fernanda, desculpe incomodá-la no domingo, mas aconteceu algo que você precisa saber. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Sua voz, normalmente composta, parecia tensa. Concordei imediatamente, e 3 horas depois estava de volta na sede da fundação. Helena me recebeu sozinha desta vez, seu rosto demonstrando preocupação. Encontramos algo nos arquivos do seu marido, ela disse enquanto nos sentávamos. Algo que acredito que você deveria ver antes que continuemos o trabalho. Ela abriu uma pasta e colocou na minha frente uma série de fotografias e documentos. No topo, uma foto de uma jovem de aproximadamente 20 anos, com cabelos escuros e olhos intensos. Esta é Mariana Costa, explicou Helena. Estudante de jornalismo, desaparecida em 1978 durante uma operação em que Eduardo participou. Olhei para a foto, sentindo um aperto no peito. Outra vítima. Outra família destruída. Por que está me mostrando isso especificamente? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Helena virou a página, revelando mais fotos e documentos. Segundo os registros de Eduardo, Mariana foi detida para interrogatório. Ele estava presente. O interrogatório foi brutal. Fechei os olhos brevemente, tentando afastar as imagens que minha mente conjurava. Mas há algo mais, Helena continuou. Mariana estava grávida de 2 meses na época, um detalhe que não consta nos registros oficiais, mas que Eduardo anotou em suas observações pessoais. Senti um frio na espinha. O que aconteceu com ela? Helena hesitou. Eduardo registrou que ela foi neutralizada após o interrogatório. O corpo nunca foi encontrado, mas antes disso, ela deu à luz na prisão. Uma menina. Minha mente começou a girar, tentando processar o que estava ouvindo. A criança também. Não, Helena interrompeu gentilmente. A criança sobreviveu. Foi entregue a uma família de militares que não podia ter filhos, uma prática comum na época. Olhei para o restante dos documentos, incluindo uma certidão de nascimento datada de janeiro de 1979, 6 meses após a detenção de Mariana. O nome na certidão me fez perder o ar. Amanda Costa, posteriormente alterado para Amanda Moraes. Não pode ser, murmurei, minha voz quase inaudível. Amanda? Minha Amanda? Helena assentiu gravemente. Segundo os registros de Eduardo, ele foi encarregado de entregar a criança à família adotiva, mas algo aconteceu. Ele nunca completou a entrega. Em vez disso, registrou a criança como filha biológica dele e... sua. O mundo pareceu desabar ao meu redor.
Amanda não era minha filha biológica. Era filha de uma prisioneira política que Eduardo havia ajudado a torturar. Uma mulher que morreu nas mãos do regime, possivelmente nas mãos do próprio Eduardo. Por quê? Consegui perguntar. Por que ele faria isso? Seus registros sugerem que foi um momento de crise moral para ele, Helena explicou, sua voz gentil. Ele escreveu sobre não poder salvar a mãe, mas talvez poder salvar a filha. Parece que foi quando ele decidiu deixar o serviço, criar uma nova identidade, uma nova vida. Todas as peças começaram a se encaixar. Eduardo nunca me permitiu engravidar, sempre insistindo que Amanda era suficiente, que não precisávamos de mais filhos. As datas batiam. Começamos a namorar em março de 1979. Nos casamos em outubro do mesmo ano, com Amanda já conosco, supostamente fruto de um relacionamento anterior meu. Ele mentiu para mim, disse, sentindo uma raiva crescente. Durante todo o nosso casamento, Amanda não é minha filha, não é nossa filha. Biologicamente não, concordou Helena. Mas em todos os outros aspectos que importam, ela é sua filha, Fernanda. Você a criou, a amou, a formou. Com base em uma mentira, retruquei. Uma mentira para encobrir um crime horrível. Helena tocou minha mão gentilmente. Ou talvez o único ato verdadeiramente redentor que Eduardo conseguiu realizar. Salvar uma criança inocente da maquinaria do Estado, dar a ela uma chance de vida normal, de amor. Suas palavras me atingiram profundamente. Era verdade. Independentemente das motivações de Eduardo, o resultado foi que Amanda teve uma vida feliz, cheia de amor e oportunidades. Ela cresceu protegida, educada, segura, não sabia nada sobre sua verdadeira origem, sobre o destino trágico de sua mãe biológica. O que devo fazer com essa informação? Perguntei, mais para mim mesma do que para Helena. Isso só você pode decidir. Ela respondeu. Tecnicamente, Amanda tem direito de saber sua verdadeira origem. Há inclusive programas governamentais para ajudar filhos de desaparecidos políticos a recuperar sua identidade. Mas também compreenderia se você quisesse protegê-la dessa verdade dolorosa. Fiquei em silêncio por longos minutos, tentando organizar meus pensamentos. Amanda tinha 45 anos. Era uma mulher formada, com sua própria família. Tinha direito à verdade sobre sua origem, sobre sua mãe biológica. Mas revelar isso também significaria destruir a imagem que ela tinha de Eduardo, do pai amoroso que a criou. A família de Mariana, disse finalmente. Eles ainda procuram por ela? Ainda procuram pela criança? Helena consultou suas anotações. Os pais de Mariana faleceram há alguns anos, mas ela tinha uma irmã mais nova, Luísa. Segundo nossos registros, Luísa nunca parou de procurar por Mariana e pelo bebê. Ela participa de grupos de familiares de desaparecidos há décadas. Uma tia que Amanda nunca conheceu. Uma parte de sua família biológica que ainda existia, que ainda a procurava, sem saber que estava tão perto. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar no que fazer, em como abordar isso com Amanda. Claro, Helena assentiu. Leve o tempo que precisar. Enquanto isso, continuaremos o trabalho com as outras informações do pendrive. Há muitas famílias que podem se beneficiar delas. Saí da fundação com a cabeça rodando, carregando cópias dos documentos sobre Mariana e Amanda. A verdade era ainda mais complicada e dolorosa do que eu poderia ter imaginado. Não era apenas sobre o passado sombrio de Eduardo como agente da repressão. Era sobre nossa família inteira ser construída sobre uma mentira, sobre um crime. Amanda não era biologicamente minha. Nunca fui sua mãe no sentido tradicional. E ainda assim, em todos os sentidos que importavam, ela era minha filha. Eu a amamentei, troquei suas fraldas, sequei suas lágrimas, celebrei suas conquistas. Eu a amava incondicionalmente desde o primeiro momento em que a vi, quando Eduardo a trouxe para casa, um pequeno embrulho de cobertores, dizendo que era filha de um relacionamento anterior que acabara mal. Aceitei Amanda como minha sem hesitar.
e durante 45 anos nunca duvidei que ela fosse, de alguma forma, parte de mim. Agora eu sabia que não era. E também sabia que isso não diminuía em nada meu amor por ela. Mas o que Amanda sentiria ao descobrir? Como reagiria ao saber que foi arrancada dos braços de sua mãe biológica, uma mulher que foi torturada e morta pelo regime? Que o homem que ela conheceu como pai foi parte desse sistema? Que sua vida inteira foi construída sobre um ato simultaneamente horrível e misericordioso? Estas eram as perguntas que ocupavam minha mente enquanto eu dirigia de volta para casa, sentindo o peso das fotografias e documentos na bolsa ao meu lado. Documentos que poderiam mudar para sempre a vida de Amanda. Documentos que precisavam ser tratados com o maior cuidado e consideração. Ao chegar em casa, sentei-me na varanda e fiquei observando o pôr do sol, tentando colocar os pensamentos em ordem. Eduardo havia cometido atos terríveis, e isso era inegável. Mas também havia tentado se redimir. Havia salvado Amanda, dado a ela uma vida que sua mãe biológica, infelizmente, não pôde oferecer. Havia sido um pai amoroso e dedicado, embora tenha chegado a esse papel por um caminho trágico. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu noturno, tomei minha decisão. Amanda merecia saber a verdade. Não apenas sobre Eduardo, mas também sobre Mariana Costa, a jovem corajosa que a trouxe ao mundo em circunstâncias tão terríveis. E sobre Luísa, a tia que nunca deixou de procurá-la. Seria doloroso, sim. Mas, à medida que o tempo passa, algumas verdades precisam vir à luz, não importa quão dolorosas sejam. Na manhã seguinte, liguei para Amanda e pedi que viesse me visitar. Havia chegado a hora de compartilhar com ela todos os segredos que Eduardo havia levado para o túmulo. Todos, exceto um: o sítio e o bunker subterrâneo. Aquele lugar, decidi, permaneceria enterrado por enquanto. Um lembrete silencioso do passado que quase nos consumiu. Amanda chegou em uma tarde de domingo, carregando uma torta de maçã caseira, seu rosto iluminado pelo sorriso que sempre me lembrava os melhores momentos com Eduardo. O mesmo sorriso que agora eu sabia não vir de nenhum laço genético comigo, mas da convivência e do amor que compartilhamos. Então, mãe, ela disse enquanto preparávamos café na cozinha, qual é o mistério que você quer compartilhar? Olhei para minha filha, porque não importa o que os exames de DNA pudessem dizer, Amanda sempre seria minha filha. E respirei fundo. Era hora de começar a contar a história mais difícil da minha vida. A história de uma verdade enterrada por décadas, de um segredo que Eduardo guardou até seu último suspiro, e de uma jovem chamada Mariana Costa, cujo sacrifício involuntário nos deu o maior presente que poderíamos ter recebido. Conforme comecei a falar, vi o rosto de Amanda passar da curiosidade à incredulidade, depois ao choque e à dor. Lágrimas escorreram por suas bochechas quando mostrei as fotografias de Mariana, tão parecida com ela que era impossível negar a conexão. Senti seu corpo tremer quando expliquei as circunstâncias de seu nascimento, a participação de Eduardo no sistema repressivo, a decisão dele de salvá-la e criá-la como nossa. Foi a conversa mais difícil que já tive, mas à medida que as palavras fluíam, senti um peso sendo lentamente removido dos meus ombros. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente encontrando seu caminho para a luz. E enquanto Amanda processava as revelações, segurando a foto de sua mãe biológica com mãos trêmulas, percebi que Eduardo, com todos os seus erros e horrores, havia feito uma coisa certa. Havia nos dado uma à outra. Tinha dado a Amanda uma chance de vida, e a mim a bênção de ser mãe. O futuro seria complicado. Haveria mais lágrimas, mais questões. O eventual encontro com Luísa, a tia que nunca deixou de procurar por Mariana e pelo bebê. Haveria a reconciliação com um passado muito diferente do que imaginávamos. Mas enfrentaríamos tudo isso juntas, como sempre fizemos. Porque no final, a verdade que realmente importava era a mais simples de todas.
O amor que compartilhamos como mãe e filha, construído ao longo de 45 anos de vida juntas, era real. E nenhuma revelação, por mais chocante que fosse, poderia mudar isso. Nas semanas que se seguiram à minha conversa com Amanda, enfrentamos juntas as ondas de choque daquelas revelações. Foi um período de profunda transformação para nós duas, repleto de conversas longas, lágrimas compartilhadas e, surpreendentemente, momentos de conexão mais profunda do que jamais tivemos. Amanda passou por todas as fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e, finalmente, aceitação. Houve dias em que ela não conseguia olhar para as fotos de Eduardo sem sentir raiva. Outros em que passava horas contemplando a imagem de Mariana, procurando semelhanças, tentando imaginar como teria sido sua vida se os eventos tivessem tomado outro rumo. Com a ajuda da Fundação Memória e Verdade, localizamos Luísa Costa, a irmã de Mariana, que agora tinha 65 anos. O encontro entre Amanda e sua tia biológica foi emotivo além das palavras. Luísa chorou ao ver Amanda, encontrando nela traços de Mariana que o tempo não conseguiu apagar. "Procurei por você durante toda a minha vida", Luísa disse, segurando as mãos de Amanda. "Nunca perdi a esperança de que, de alguma forma, você tivesse sobrevivido." Amanda ouviu histórias sobre Mariana, sua paixão pela escrita, seu espírito rebelde, sua coragem diante da adversidade. Descobriu uma parte de sua identidade que nunca soube que existia, uma herança de resistência e determinação que agora fazia mais sentido para ela. Eu observei tudo isso com uma mistura de emoções. Havia dor, claro, em ver Amanda desenvolver essa conexão com sua família biológica. Mas também havia um profundo senso de paz ao saber que estávamos finalmente enfrentando a verdade, por mais difícil que fosse. Em uma tarde particularmente significativa, Amanda me pegou de surpresa com uma pergunta. "Mamãe, você gostaria de ir ao sítio comigo? Ao lugar onde tudo começou?" Senti meu corpo enrijecer. Não havia contado a ela sobre o bunker subterrâneo, sobre o que encontrei lá. Havia compartilhado a verdade sobre sua origem, sobre o passado de Eduardo, mas não sobre minha visita ao sítio ou sobre o Coronel Mendes. "Por que você quer ir lá?" perguntei cautelosamente. "Porque sinto que preciso entender completamente", ela respondeu. "Não apenas saber intelectualmente, mas ver, sentir, processar fisicamente o lugar que papai, Eduardo, tentou tanto manter escondido de nós." Havia uma determinação em seus olhos que me lembrou Mariana nas fotografias. A mesma intensidade, o mesmo desejo inabalável de verdade. "Há mais coisa no sítio do que eu te contei", admiti finalmente. "Há um bunker subterrâneo, um lugar onde Eduardo guardou todas as evidências do seu passado." Amanda escutou atentamente enquanto eu descrevia minha visita ao sítio, o alçapão escondido, o bunker, os documentos, o encontro com o Coronel Mendes. Seus olhos se arregalaram com cada novo detalhe, mas ela não interrompeu. "Por que não me contou isso antes?" perguntou quando terminei. "Porque achei que já era informação demais para processar de uma vez", respondi honestamente. "E porque aquele lugar, há algo perturbador nele, como se fosse um mausoléu de segredos." "Ainda assim, quero ver", ela insistiu. "Preciso ver." Concordei, reconhecendo que esta era uma jornada que precisávamos fazer juntas. Uma semana depois, estávamos na estrada, seguindo o mesmo caminho que percorri sozinha meses atrás. Mas desta vez, não havia o peso esmagador do desconhecido. Havia, em vez disso, um propósito compartilhado: enfrentar os últimos vestígios do segredo de Eduardo juntas, como família. O sítio estava exatamente como eu o havia deixado. A casa simples, o mato crescendo descontroladamente, o silêncio pesado que parecia absorver cada som. Amanda caminhou lentamente pelo terreno, seus olhos absorvendo cada detalhe. "É estranho", ela comentou enquanto entrávamos na casa. "Por tantos anos, imaginei este lugar como algo sinistro, baseada nas reações do papai, de Eduardo, sempre que era mencionado.
mas é apenas uma casa de campo comum. O segredo não está na casa, respondi, caminhando até a sala. Está abaixo dela. Quando revelei o alçapão escondido sob o tapete empoeirado, Amanda ficou imóvel por um momento. Então, com determinação, pegou a lanterna que havíamos trazido e começou a descer os degraus. Seguia, notando como os papéis haviam se invertido. Agora era ela quem liderava nossa jornada ao coração da escuridão. O bunker estava como eu o deixara, com os documentos e fotografias ainda cobrindo a parede. Amanda caminhou lentamente pelo espaço, absorvendo tudo, seus dedos ocasionalmente tocando um documento ou uma foto. Aqui é onde ele mantinha sua outra vida, ela disse suavemente. A vida que tentou deixar para trás. Sim, concordei. Acho que este lugar era tanto uma prisão quanto um refúgio para ele. Um lugar onde podia enfrentar quem havia sido, sem arriscar que descobríssemos. Amanda parou diante da foto de Mariana, agora em destaque na parede. Eduardo havia mantido uma fotografia de sua mãe biológica, talvez como lembrete constante do que havia feito e do que havia tentado consertar. Você acha que ele realmente mudou? Amanda perguntou, sua voz quase um sussurro. Que o homem que conhecemos, que amamos, era real? Ou era apenas uma fachada elaborada para esconder o monstro por baixo? Era a pergunta que eu mesma havia feito repetidamente nos últimos meses. A questão central que definiria como lembraríamos de Eduardo, como processaríamos nosso amor por ele contra o conhecimento de seus atos passados. Acredito que ele mudou, respondi após uma longa pausa. Não completamente, talvez. A culpa e o medo nunca o abandonaram. Mas o amor que ele demonstrou, o cuidado, a gentileza, isso era genuíno. Pessoas são complicadas, Amanda. Podem fazer coisas terríveis e também coisas maravilhosas. Eduardo fez ambas. Ela assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Então, para minha surpresa, começou a retirar documentos da parede, colocando-os cuidadosamente em sua mochila. O que está fazendo? Perguntei. Completando o trabalho que começamos com a fundação, ela respondeu sem parar. Estes documentos podem ajudar outras famílias, podem trazer respostas que ainda faltam. Ajudei-a, reconhecendo a importância do que estávamos fazendo. Este era o propósito final daquele lugar. Não permanecer como um mausoléu secreto de culpa, mas tornar-se um veículo para a verdade, para o encerramento que tantas famílias ainda buscavam. Quando terminamos, o bunker parecia estranhamente vazio, suas paredes nuas revelando o concreto cinzento. Amanda deu uma última olhada ao redor e então disse algo que me surpreendeu. Acho que deveríamos selar este lugar, permanentemente. Selar? Sim. O conteúdo importante já foi preservado, será usado para ajudar outras pessoas, mas este lugar em si é como uma ferida aberta. Precisa ser fechada para poder cicatrizar. Entendi o que ela queria dizer. O bunker representava a parte mais sombria de Eduardo, o segredo que o havia consumido. Agora que a verdade estava revelada, que estávamos lidando com ela abertamente, talvez fosse hora de deixar esse lugar físico para trás. Como faríamos isso? Perguntei. Concreto, ela respondeu simplesmente. Poderíamos contratar alguém para encher este espaço, selar a entrada, transformar o sítio em algo novo, algo que olha para o futuro em vez do passado. A ideia ressoou profundamente em mim. Era um ato de encerramento físico para acompanhar o encerramento emocional que estávamos buscando. Nas semanas seguintes, foi exatamente o que fizemos. Contratamos uma pequena empresa de construção local, inventamos uma história sobre problemas estruturais que exigiam reforço da fundação. Em poucos dias, o bunker deixou de existir, preenchido com concreto, selado para sempre. O alçapão foi removido, o piso da sala refeito, sem deixar traço do que havia existido abaixo. Também começamos a transformar o sítio em si. Contratamos um jardineiro para limpar o terreno, plantar flores, trazer vida de volta àquele lugar.
Amanda teve a ideia de criar um pequeno memorial para Mariana. Não algo explícito que levantaria questões, mas um canteiro especial com as flores favoritas de sua mãe biológica, que Luísa havia nos contado. A transformação do sítio refletia a transformação em nossas próprias vidas. Estávamos reconstruindo, ressignificando, encontrando maneiras de honrar a verdade do passado enquanto criávamos espaço para um futuro diferente. Em uma tarde de outono, quase um ano após minha primeira visita ao sítio, Amanda e eu nos sentamos na varanda recém-reformada, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. "Mamãe", ela disse segurando minha mão, "obrigada por ter sido corajosa o suficiente para quebrar sua promessa a ele, por ter buscado a verdade, mesmo sabendo que seria dolorosa." Apertei sua mão em resposta, sentindo uma onda de emoção me invadir. Eu temia que a verdade pudesse nos separar, admiti. Que descobrir que não somos biologicamente ligadas pudesse mudar como você me vê. Ela se virou para me olhar, seus olhos, os olhos de Mariana, cheios de amor e certeza. "Você é minha mãe em todos os sentidos que importam. Nada pode mudar isso. Nem a genética, nem a verdade sobre Eduardo, nem as circunstâncias do meu nascimento." Naquele momento, senti uma paz que não experimentava desde antes de descobrir o diário de Eduardo no sótão. Uma aceitação de que o passado, com toda a sua complexidade e dor, não definia completamente nosso presente ou nosso futuro. Eduardo havia cometido atos terríveis, havia participado de um sistema brutal, havia mantido segredos que quase nos consumiram, mas também havia dado a Amanda uma chance de vida. Havia me dado o presente de ser mãe. Havia tentado, dentro de suas limitações morais e psicológicas, fazer o bem após fazer tanto mal. E quanto a mim, eu havia quebrado minha promessa a ele. Havia desenterrado seus segredos, exposto sua outra vida. Mas ao fazê-lo, havia aberto caminho para uma honestidade que, embora dolorosa, nos libertou de um passado construído sobre mentiras. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu anoitecendo, pensei em como a vida é feita de escolhas, algumas boas, outras terríveis, e de como essas escolhas se entrelaçam de maneiras que nem sempre podemos prever ou controlar. Eduardo escolheu o caminho da ocultação, mantendo seus segredos enterrados. Eu escolhi o caminho da revelação, trazendo-os à luz. Cada caminho tinha seu custo, sua dor própria. Mas olhando para minha filha, para a mulher forte e compassiva que ela havia se tornado, senti que, ao final, tínhamos escolhido corretamente. A verdade, por mais difícil que seja de enfrentar inicialmente, abre caminho para uma cura que os segredos jamais permitiriam. O sítio em Minas Gerais, uma vez o repositório de tantas sombras, estava se tornando um símbolo de nossa resiliência, de nossa capacidade de enfrentar o passado e seguir adiante. Não com esquecimento ou negação, mas com aceitação plena de todas as partes de nossa história, as belas e as feias, as honrosas e as vergonhosas. E talvez, pensei enquanto observava o céu noturno abraçar o horizonte, este seja o verdadeiro legado que Eduardo nos deixou. Não os segredos que manteve, mas a capacidade de sobrevivermos à revelação desses segredos, de amarmos uns aos outros apesar das falhas, de buscarmos redenção mesmo quando parece impossível, de encontrarmos luz mesmo nas mais profundas sombras. Quando a noite caiu completamente sobre o sítio, Amanda e eu entramos na casa, deixando a porta aberta para a brisa fresca entrar. Não havia mais medo neste lugar. Não havia mais segredos ocultos nas sombras. Apenas uma história, complicada, dolorosa, mas nossa, e a oportunidade de escrevê-la de maneira diferente daqui para frente. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.